Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas maiores e melhores plataformas de áudio e vídeo do mercado, inclusive o YouTube. Se você estiver no YouTube, aproveita, se inscreve no canal, dá o like e aperte o sininho para receber todos os vídeos que nós publicamos aqui praticamente diariamente. E quem está comigo aqui hoje, como toda semana, é o Jorge Ribeiro dos Santos, economista, e a gente vai bater um papo aqui hoje bastante interessante sobre essa situação da Bolsa atual aqui no Brasil e outras cositas mais. Jorge, tudo bom? Como é que você está? Bem, obrigado. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui. Igualmente. Jorge, me diz uma coisa, a Bolsa em uma semana foi do céu ao inferno, né? Ou do inferno ao céu, sei lá. Porque ela teve uma queda absurda, baixou dos 100 mil pontos, acho que em 10 dias, né? Sim. E ontem, a gente está gravando no dia 12, no dia 11, ela teve uma alta de 4%. Sim. Quer dizer, isso é para deixar qualquer um maluco, né? É uma carência de segurança. As notícias boas passam a ser excelentes e as notícias más passam a ser péssimas. Não é para tanto, né? Não é para tanto. Esse desenho dos juros novos, essa possibilidade de uma queda de juros, não era o suficiente para fazer uma bolsa disparar de uma forma tão forte do jeito que foi. Pois é. Existe uma carência, uma razão para justificar essa alta, que realmente foi um passo puxa o outro, tornou-se uma bola de neve que está continuando hoje, né? É. Sabe que a imagem que eu tive, que eu pensei, foi o seguinte: parece que é uma pessoa bipolar, né? Que uma hora ela tá triste pra caramba, e aí ela tem euforias assim de alegria, que é tudo descomunal, né? Sim, tudo envolvendo muito dinheiro, né? Sim, nossa. Quando nós falamos de prejuízos ou mesmo posições de risco, não é a pessoa física, são bancos, sim, são empresas que fizeram seu desenho de exportação, seu desenho de importação, essa incerteza jurídica, essa incerteza econômica, isso faz Quanto mais fraca for a moeda, mais volátil é as oscilações das bolsas. Antigamente, na década de 70, na década de 80, quando a Bolsa de Nova York variava 1000%, era um caos. Sim. Vai acabar o mundo quando era para baixo. E quando era para cima, puxa, o planeta hoje está excelente, 1000%. Hoje, em Nova York, chega também a variar 3%, 4%, dependendo das crises. Pois é. Isso é um resultado da própria tecnologia que prevê, calcula e segura os riscos do futuro. Entendeu? Então se antecipa e com isso dá uma acelerada nas oscilações. Então, por falar nisso, quer dizer, a Bolsa reflete, não é o presente, né? A Bolsa reflete o presente. Então, mas olhando no futuro, né? Não, na verdade é o seguinte, você tem uma situação que acontece hoje, ela reflete hoje, e o índice futuro acompanha da mesma forma as oscilações do índice presente. Tá. O que quer dizer isso? A carteira teórica de ações, ela que determina o que vai ser o índice futuro e não o índice futuro que vai ser determinado pela carteira teórica. E esse índice futuro nada mais é desenhado para ter proteção. Então a pessoa compra uma carteira teórica, ou pelo menos algumas ações que representem uma larga parte dessa carteira teórica e vende o mercado futuro fazendo uma proteção. Se houver alguma oscilação, não acontece nada. Mas eu tenho um dado muito curioso para falar, que ainda não contei para você. Em 2007, a Bolsa Americana estava 10 mil pontos, o Dow Jones. A nossa Bolsa estava 75 mil pontos. Nossa. Nossa Bolsa hoje, 16 anos depois, hoje, porque teve alta, está 110 mil e a Bolsa Americana está 36 mil pontos. Olha. Então você veja que o dólar também era 2,17, 2,10 e hoje é 5. Então o que eu digo, a Bolsa Brasileira devia estar pelo menos 500 mil pontos. Pois é, mas pelo amor de Deus, hein? Então essas incertezas, essas vacinas venenosas que nós estamos tendo hoje, de todos os setores, de educação, da falta de cultura, da falta de emoção, da tristeza, faz com que a Bolsa não ande, que ela é resultado de energia também. Não é só de negócios. Claro. Porque o negócio, para ser gerado, ele tem que ter uma pessoa com boa energia desenhando e fazendo seu... É um estado de desânimo, né? É um estado de desânimo, de prostração total. Entende? Você percebe isso. Interessante. Agora, quando você fala mercado futuro,
Daqui quanto tempo que é esse futuro? As pessoas não sabem. Quer dizer, escuta falar mercado futuro, mas o mercado, futuro? De quando que é esse futuro? Entendi. O mercado sempre vai ser futuro. Sim, claro. Por quê? Ele tem um vencimento. Uma vez que a moeda não é fraca, ele precisa ter um vencimento bimestral. O dólar já é mensal. Sim. Então, toda quarta-feira, mais perto do dia 15 dos mês pares, muda a referência do índice futuro. Tá. Então é fevereiro, abril, junho, agosto e assim por diante. E o dólar é todo mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Por que de 2 em 2 meses? Porque é justamente o tempo hábil para que toda a carteira seja absorvida e dê tempo de você fazer posições e refazer e desfazer. Tá. Entende? E assumir novas posições. Tá. Agora, uma coisa que tem se falado muito, né, ultimamente, principalmente com a mudança de governo, o que a taxa de juros, a taxa Selic, tem a ver com Bolsa de Valores? Interessante sua pergunta, muito interessante. Quando você eleva a taxa de juros, você tira do mercado de risco dinheiro e coloca na renda fixa. Tá. Então o cara prefere não correr risco e ter uma remuneração melhor e não ter correr risco nenhum e ganhar um dinheiro, do que tirar e gastar em bens de consumo e risco. Quando a taxa de juros cai, o cara não tem interesse em deixar numa taxa de juros fraca, porque tem uma inflação paralela à verdadeira que come o nosso dinheiro. Então o cara vai para o mercado de risco. O cliente vai para o mercado de risco. Que é a Bolsa. Que é a Bolsa. Agora... As bolsas, né? Pode ser. As bolsas. Porque tem a de agrícola, tem uma série de outros ativos. As bolsas, hoje a Bolsa Agrícola ela é equiparável à Bolsa de Valores? É a mesma coisa? Nós temos um grande... Muito inteligente a sua pergunta. É uma coisa que quase ninguém faz. Nós temos um problema muito sério com o transporte de grãos e transporte de animais. Sim. Você sabe que eu trabalhei muito com o mercado de boi. E o mercado de boi era muito interessante porque o contrato de boi era do tamanho do caminhão. Então o caminhão variava de 17 a 20 cabeças de boi e de um tempo para frente começou a ir 11, 12. Sim. Porque o cara que ia entregar o boi, ele enchia o boi de sal um dia antes. Peso. E antes de entregar, ele dava água. Então o boi chegava ao dobro do tamanho e na hora que chegava nas fazendas, fazia xixi e murchava. Então essa entrega agora foi imaculada, não existe como não sei como está fazendo. Que você também não tem visto aqueles caminhões de boi em estrada. Não vê mais. Porque saqueiam. Então ou é por trem, que também estão saqueando, e toda essa disfunção de transporte. Para você ter uma ideia, 1/4 de toda a produção agrícola do Brasil vai para o lixo por causa do transporte mal feito. Se perde, né? Se perde porque as caixas são amassadas, as de baixo. Então, com certeza, eles botam as frutas mais fracas, piores embaixo, Sim. que vão ser amassadas e passam a ser um colchão. E joga tudo fora. 40 mil toneladas dia se desperdiça. Então, você já deve ter andado em estrada, por exemplo, que você vai atrás de um caminhão de milho ou de soja e caindo soja e milho para tudo quanto é lado, né? Sim. É tudo uma cultura, né? Os caminhões são mal cuidados. Para você ter uma ideia, hoje em dia nós temos 5% da malha ferroviária que nós tínhamos na década de 70. 5%? 5%. Roubam tudo. Você vê agora que está vendo esses saques de soja chegando em Santos, eles tiram as madeiras dos trilhos, os pentes carrilhos, eles roubam tudo. Quer dizer, é uma coisa, é muito desanimador. Se você é diretor ou presidente de uma empresa alemã, de uma Hamburgo Sud de transporte, Sim. se você é presidente de uma empresa holandesa de frutas, você não vai investir aqui. Você vai perder dinheiro. Entende? Pelos juros, pelo câmbio, taxa disso, taxa daquilo. E depois por problema de transporte. Não tem transporte. Eu já vi transporte nos Estados Unidos de passar meia hora, 40 minutos de trem só com os cargos dos caminhões em cima. Passa, porque os truques estão lá nos lugares de entrega. Sim. Eles não gastam gasolina. Claro, né? É impressionante a claro. capacidade de entrega. Então essa parte agrícola fica toda comprometida. E se tivesse uma eficiência,
nós íamos comprar comida muito mais barato. Então, muito mais barato. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, o Brasil é impressionante o descaso com a malha ferroviária daqui. Ou foi um lobby muito grande do automotivo, né? Do petróleo, né? Do petróleo, na década de 70, que era interessante. 70, Eu me lembro que em 74 o petróleo foi de 7 para 14 dólares. Disso, 7 para 14 dólares o barril. Os postos de gasolina fechava meia-noite, lembra? Fechava meia-noite e de sábado e domingo. Sábado e domingo. Ele só abria para cidades a 200 quilômetros a mais. Entende? Isso foi em 80, 85. Por aí. Faz pouco tempo. 40 anos só. 40 anos só. Se você pensar que o petróleo tem, do jeito que é, tem pouco mais de 100 anos, né? 100 anos, 1910, né? Por aí. Por aí. Agora você veja que é uma foto... É entristecedor, sabe? Um país que nós não temos nenhum tipo de cataclisma, nenhum tipo de problema. Até a mão de obra, que é uma mão de obra difícil, com essa automatização toda da agricultura. Você vê essas feiras agrícolas, vende-se máquinas de 2, 3 milhões, dezenas de máquinas. Quer dizer, tem um dinheiro impressionante a ser investido. Né? Isso gera emprego, gera riqueza, gera alegria. Então, e aí tudo isso influencia, obviamente, na Bolsa e na taxa de juros. Sim. Nos dois. A taxa de juros, o que acontece? Se você tem uma conta para pagar, você vai lá no seu escritório, pega a maquininha e emite dinheiro, e vai lá e paga, você não pode. Não. Você não pode. O governo pode. Por que existe a taxa de juros? Também para compensar o que o dinheiro deixou de valer. Sim. Você entende? Se o dinheiro é forte, os juros é baixo porque você tem que remunerar menos a vida dele. Se o dinheiro é fraco, você tem que pôr muitos juros para poder compensar numa próxima transação. E tem a LIBOR também, que é uma LIBOR que mede o risco Brasil, que é justamente a LIBOR mais uma taxa, que antigamente, na época do Fernando Henrique Cardoso, era 2.500, né? Que era 24%. Hoje é bem mais baixo, quer dizer, o nosso dinheiro ficou mais forte. Então, quanto mais fraco, mais quantidade você tem que pôr. Claro. Então, para ter pôr mais quantidade, você sobe os juros. Então, aí você tocou num ponto que eu quero ver com você, que é o seguinte. Na pandemia, né, quando estava tudo fechado, o mercado parado, tudo daquele jeito que ficou como todo mundo viu, eu ouvia na mídia que os Estados Unidos estavam emitindo dinheiro pra caramba. Eram trilhões de dólares que estavam sendo emitidos ali para compensar a falta de consumo do mercado, né? Eu pensava assim, pô, isso aí não vai gerar inflação, cara? Eu sempre escutei a vida inteira que emitir muito dinheiro gera inflação. Não vai gerar inflação? Gerou, né? É assim, os caras não sabiam existem disso? Vários tipos de inflação. A de demanda, quando está muito rico, e a de pobreza, quando não tem dinheiro, aí chama-se estagflação. Estagflação, que sobe os preços sem demanda. Só que é o seguinte, os Estados Unidos não pôs trilhões. Ele punha títulos que eram negociados que ele resgataria depois. E foi diferente. Isso que deu a quebradeira do banco? Não, são duas coisas diferentes. Então o que quer dizer? Em vez de você pegar dinheiro, você pega emprestado, dando um título, e você resgata daqui a um tempo. Você está tendo dinheiro no mercado que é do próprio dinheiro. Se eu pegar uma nota de R$10 e der para você devolver para mim, são 20. E são os mesmos 10. Entende? Entendi. Evidentemente que a emissão de dinheiro sempre foi monstruosa. Não só por uma questão de consumo, até para recolocar dinheiros que são trocados e tudo mais. Mas existe o hedge. Ele emite o título, pega o dinheiro, joga na economia e resgata depois. Senão o dinheiro dele passa a valer muito menos. Sim. Esse é um hedge. Ele está endividando. Resgata daqui 10, 15, 20 anos. Hein? Aí vira um outro mercado de títulos públicos que é fabuloso e você gera mais riqueza ainda, que é o dinheiro indo e voltando. Entendi. Agora, então, vamos voltar na Bolsa Brasileira aqui um pouquinho. Né? Quer dizer, tá essa subida assim. O normal é ter uma acomodação do mercado, Jorge? Por exemplo, hoje a máxima foi de 110. Sim. Ela não vai ficar em 110. Provavelmente vai dar uma recuada, né? Eu não sei. Existe uma vida útil, né? Desculpa te interromper, mas existe uma vida útil que ela é diretamente ligada
a parte fundamentalista. Quando eu falo fundamentalista, são histórias, são coisas à parte do mercado que movimentam esse mercado. Ela pode subir 1% ao dia, um ano, se tiver uma razão para ser. Se tiver fôlego, né? Só que é o seguinte, o comprador do começo de todo esse circuito vai vender. Então tem aquela mola. Ah, não, sim. Aquela mola então, vai, por isso volta, que eu te perguntei se existe uma estabilização. Mas sempre num circuito de alta, né? Sim, sempre num circuito de alta. Agora, como é que fica a bolsa só subindo, só subindo, só subindo? Feliz. Não, eu sei que fica feliz. Mas e aí? E a venda das ações? É o seguinte, quem vendeu hoje comprou ontem mais barato. E quem vai vender amanhã comprou hoje. Então sempre tem um círculo de alegria. E o dinheiro do lucro do que comprou ontem e vendeu hoje está fazendo alguma coisa na produção. Ele não é o que vai girar, entende? E depois, uma vez eu falei para você uma coisa interessante. Um ativo é ótimo para vender a R$7, mas é excelente para comprar 11. São os ciclos. Então agora você vai comprando, mesmo que você compre mais caro daqui uma semana, você sabe que você vai ter lucro daqui 2 semanas. Sim. É uma alegria, uma energia de positividade. Entende? A bolsa, ela chegou a ser cotada a $39 mil o índice. Se você multiplicar por 5, seria 180, 190 mil pontos. Está 110. Ela chegou a tá $39 mil. Hoje está um pouquinho mais de 20. Olha o que tem que corrigir em dólares. Para correr, né? Para subir, né? Então, essas informações são interessantes. Essas informações mostram que nós temos muito espaço para crescer. Mas não adianta ter uma Ferrari guardada na garagem ou uma Ferrari com um piloto ruim. Precisa pôr gasolina, precisa cuidar, precisa lavar, precisa andar, que ela vai gerar alegria. Pois é. Agora, a taxa de juros, que é a maior taxa de juros do mundo hoje, 13,75. Na verdade não é a maior, né? A Turquia é maior, a Argentina é maior. Bom, uma das maiores do mundo. Uma das maiores, né? Também não pode despencar de uma vez, né, Jorge? Não pode. Tem que vir devagarinho, né? Não pode. É assim, quando você entra numa bolsa e ela tem uma euforia muito grande, sai disparando, e você vai perder dinheiro, porque existe acomodação. Quem estava falando agora. Mesma coisa, a taxa de juros está alta, houve uma acomodação nessa taxa, mesmo que não seja justo, se seja errado, ela existe e está lá administrando o seu dinheiro. Quando ela cai, ela tem que existem custos, existem adaptações. Não é uma coisa simples, uma planilha Excel, vou mudar e muda. Claro. Tem um custo, tem uma adaptação, tem impressos, tem uma série de informações. Imagina, tá bom, não tem custos físicos de papel. Imagina informar todos os clientes que as taxas deles mudaram, o tempo de funcionários durante uma noite inteira de trabalho, porque é imediato, né? Sim. Então são coisas muito desgastantes, cada vez que muda, mesmo sendo para o bem. Entendi. Agora, para a gente finalizar, a tua perspectiva é qual? Quer dizer, que estágio que a gente está hoje? Ainda especulativo? Ainda o mercado não sabe o que vai acontecer daqui pouco tempo? É tudo uma especulação mesmo? Quer dizer, falar que vai baixar 0,5% a taxa de juros, acontece isso? Quer dizer, é certo que vai baixar? Não é certo? É muito interessante essa pergunta. Você sabe que nos Estados Unidos eles fazem a previsão da incerteza também. Então, quando eles fazem uma previsão, é gozado que eles trabalham com 50 anos para frente. Para você ter uma ideia, as estradas de Los Angeles foram desenhadas em 1900. Não tinha nem carro. Não. Então eles imaginaram o aumento da população, quantos carros serão produzidos e tal, com erro pequeno. E o default, o ruim, também é calculado. Quando você me fala o que você acha da Bolsa, essa incerteza é o que dá, que eu tenho, que você tem, é o que dá os juros altos, porque até o governo tem certeza. Sim, ele não entendeu? sabe nada. Porque ele não tá consoante entre ideias. Existem várias brigas pessoais dentro do governo onde o ego está presente em si, entende? Então, eu assim, tecnicamente, se você analisar e tirar toda essa parte de energia ruim, incerteza, a Bolsa vai subir e muito. Porque é impressionante que o nosso país é forte. Sim.
sabe? É impressionante. Assim, o que tem de dinheiro bom para ser trabalhado, mas o dinheiro bom está restrito a poucas coisas e escondido, porque ele tem medo de aparecer. Entende? Até por uma questão de incertezas de juros e tudo mais. É por aí. Eu acho que a Bolsa tende a subir e muito. A primeira acertada, para você ver, de ontem, o que subiu ontem, por conta de uma notícia tão pequena, imagina se acerta o país com 2, 3, 4 medidas, sobe direto. Vai embora. Né? Vai ser uma expectativa boa de... Bom, essa semana aqui é isso que temos. Obrigado. Semana que vem, provavelmente você volta. Sim, com todo o prazer. E a gente vai continuar a falar de economia aqui, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, tem que educar todo mundo mesmo. Tem. Né? É obrigação você saber a saúde do seu país. Exatamente. Você contribui muito para isso. A partir do momento que você acorda de manhã, você está contribuindo para isso. Exatamente. Obrigado, Jorge. Obrigado eu. E você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna. E para você acessar os nossos podcasts, basta você digitar @podcast Vida Moderna. E eu estou falando hoje aqui de um estúdio novo que nós inauguramos essa semana aqui. E é o segundo estúdio dos Estúdios Vida Moderna, que você também encontra em @Estúdios Vida Moderna. Se você quiser gravar o seu podcast, estamos aqui. Esse estúdio você pode estar aqui gravando o seu podcast, não só nesse, mas no outro também, tranquilamente. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!